junho, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler Jó 26 a 28. Vamos lá? Jó critica Bildade. Então Jó, em resposta, disse: Bildade, eu estou fraco, sem forças, como você me ajuda e me consola. Como você é bom para dar conselhos e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Quem foi que o ajudou a dizer essas palavras? Quem o inspirou a falar assim? Continuação da terceira fala de Bildade. Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus o mundo dos mortos é aberto. Não há cobertura que o impeça de ver o que lá acontece. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão, por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam o céu, elas se assustam e tremem de medo. Com seu poder, Deus dominou o mar. Com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com seu sopro, Deus limpou o céu, e com sua mão matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Capítulo 27, resposta de Jó: insistirei na minha inocência. E Jó continuou em sua fala e disse: juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto Ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que meus inimigos sejam castigados. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança serão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, Ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Quarta fala de Zofar: Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode juntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco como uma teia de aranha ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda sua riqueza já se foi. O terror o arrasará, como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia e o apavora com seu poder destruidor. Elogio da sabedoria. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços de minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho.
Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido, o valor da sabedoria. Mas onde pode se achar a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está, e o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. Só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a provou. E ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. A gente está chegando aí no momento ápice do livro de Jó, né? Que é quando Deus vem a Jó. Faltam só aí 10 capítulos para isso. Quase lá. Quase lá. Mais 2, 3 dias a gente está chegando lá. E aí, o que eu percebo aqui nesses 3 capítulos que a gente leu? Capítulo 26, 27 e 28. O capítulo 26 é um capítulo cheio de ironia, né? No sentido, ele inicia com a ironia de Jó. Jó, ele é sarcástico. Então, Jó, em resposta, diz, Bildad, eu tô fraco, sem força. Como que você me assim, ajuda? Né? Nossa! Obrigado, valeu, muito obrigado. Né? Como você é bom para dar conselho, gastar sua sabedoria com um ignorante como eu. Ou seja, Jó é irônico, porque realmente é o que a gente já tem falado ao longo desses dias. Quando uma pessoa está dentro de uma situação, ela tem uma visão muito mais ampla, a começar pela questão de estar sofrendo e sabe o que está sentindo. A quem daquele que está de fora só querendo aconselhar. Aí o que eu percebo? Nas outras falas, na fala de Bildad, né, a resposta de Jó em seguida, depois a fala de Zofar. O que eu percebo em tudo isso aqui? Eu percebo que são pessoas que tinham conhecimento, Eliúde, Bildad, Zofar, os amigos de Jó, tinham conhecimento, sabiam teoricamente quais são os princípios da sabedoria. Posso fazer uma vírgula? Eles tinham conhecimento e tinham uma boa intenção, né? Era uma intenção boa. Sim, mas como diz o ditado, de boa intenção e ferro é aí mesmo eu queria chegar. Eles realmente eram amigos de Jó. E muitas vezes a pessoa tem boa intenção. Mas às vezes aquela intenção não vai caber naquilo. Mas por mais boa que seja a intenção, é o que aconteceu aí com os amigos de Jó. Verdade. E o interessante é que o que acontece? A gente vê eles exalando, né, essa coisa do conhecimento, da sabedoria. Só que eu descubro que... Falando coisas muito pertinentes, né? Só que existe algo muito importante nesse conceito. O conhecimento sem a aplicação é evasivo. Faz a gente praticar injustiça. Entendeu? Eles tinham conhecimento, mas não sabiam como aplicar aquele conhecimento. Existem muitas pessoas que têm um conhecimento da palavra, têm um conhecimento da Bíblia, mas intenção. Não têm a boa intenção. Muitas vezes se pronunciam porque tem boa intenção. Na sua ignorância naquele momento, na sua ignorância dentro daquela circunstância, se acham como os donos da verdade, os donos da razão. E foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Eles tinham todo esse conhecimento, mas não tinham
a sabedoria da aplicação. Eles conheciam os requisitos e os princípios da sabedoria, mas não sabiam como aplicá-la. Uma coisa sem a outra não funciona. A sabedoria só é sabedoria com essa aplicação correta. Eu vou dar um exemplo bem pontual. É você ter uma Ferrari sem saber dirigir. Tá ali, é sua. É sua, mas você não sabe dirigir. Se pegar, vai sair arrebentando por quanto é lado. Exatamente. Então, do que vale você ter o conhecimento da sabedoria se você não souber como aplicá-la? E que você falaria, então, dentro desse contexto de aplicação dessa sabedoria, trazendo pra gente hoje, pra gente pegar isso e exercitar isso? Dentro do que a gente está lendo sobre Jó e esses Nós amigos. somos uma geração muito cheia de conhecimento. Nós temos o que a gente recebe de informação, em um dia, não é o que a humanidade até hoje já recebeu. Pra você ter noção. É muito rápido. Isso é categórico, isso é afirmado. Porque a quantidade de informação que a gente recebe diariamente é uma coisa sem precedentes. Só que, será que a gente consegue perceber que ao mesmo tempo que nós somos uma geração atolada de informação, a gente também se torna uma geração bitolada? No sentido do quê? As pessoas têm muito conhecimento, mas elas não sabem colocar aquilo na prática. Não sabe usar, né? Por que as relações hoje são mais problemáticas? Por que os casamentos duram menos? Por que as amizades são pouco duradouras? É a prova de que muito conhecimento sem saber a aplicação daquele O conhecimento... efeito é realmente muito raso. É raso, entendeu? O efeito é de curto prazo, não é de longo prazo. Você vê que é uma coisa, forte, legal, que bom, mas no fritar dos ovos, no final, que sempre tem um final, né? Quando não é verdadeiro, sempre tem um final e geralmente os finais não são finais desejáveis, né? Então, mas quando chega a determinado ponto ali, toda aquela eficácia, todo aquele empreendimento, ele realmente não tem o efeito necessário. Sim. É assim que a gente vê. Né? E é isso que a gente percebe aqui. Tem misericórdia de nós. Né? Jó precisava de alguém que tivesse esse nível de sabedoria, mas sobretudo a aplicabilidade da sabedoria. Então, conhecimento sem saber como aplicar não vai resolver em nada, não vai resultar em nada. Então, o que a gente tem que pedir para Deus é essa sabedoria aplicável. Existem muitas pessoas, pastora Rosane, que não têm o nível de conhecimento que muitos doutores têm, mas têm uma sabedoria de vida espetacular. Muitas vezes pessoas até analfabetas. Nossa, já vi muito. Sim, mas que têm uma sabedoria de lidar com as questões da vida fantástica. E é isso que a gente percebe nos amigos de Jó. Né? E é o que Jó fala para ele, né? Ele fala aqui, cadê? Como você é bom para dar conselhos, versículo 3 do capítulo 26, e gastar a sua sabedoria com um ignorante como eu. Na realidade, o que Jó está querendo dizer é, você é mais ignorante do que eu. Se eu não tenho resposta para o problema que eu estou vivendo, tampouco você é presunçoso o suficiente para achar que tem respostas para me dar. Né? Porque só Jó sabia do contexto. Só Jó sabia do que estava vivendo. Voltando à história de Jó, Exato. só Jó sabia do contexto. Exato. Mas assim, a gente percebe isso, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você já. Eu não sei se eu já fiz com alguém, Deus tenha misericórdia, que se eu tiver feito, que eu aprenda a nunca mais fazer, de pessoas chegarem realmente e com boas intenções, né, geralmente, e tipo assim, bagunçar todo o coreto na minha mente, mas o que essa pessoa está falando, gente? Não tem nada a ver isso com o que eu estou pensando realmente, não tem nada a ver isso com o desejo do meu coração, né, e a gente sempre polite, educado, né, tá bom, termina logo, segue o caminho, né. Mas assim, a gente percebe que por trás também dessa falta de sabedoria, na hora de empregar isso, existe é o que aconteceu com a galera de Jó aqui, com os amigos de Jó, um julgamento precipitado do que você pensa, do que você é, na verdade não é nada daquilo. E também existe a palavra seria ai meu Deus, qual seria a palavra? Não sei se é uma falta de respeito, ou se é uma pretensão, sabe? É uma pretensão. Audácia. Uma audácia, muitas vezes, eu já enxerguei isso como audácia, tipo assim, a pessoa falando, sabe quando você vê só a boca da pessoa batendo? Você, nossa, você não sabe de nada. Que audácia, você tá falando, né? Sabe? E a gente percebe que são pessoas, muitas vezes, que acham que são sábias, que têm a resposta para tudo, mas que tá, assim, bagunçando toda uma situação, até mesmo no relacionamento, né? E é interessante que a gente percebe nesse contexto. É um cuidado mesmo, tem que ter. E talvez eles foram muito rápidos em querer falar. Eles deveriam ter ouvido, foi o que a gente falou, acho que foi ontem. Eles deveriam ter ouvido mais a Jó, ao invés de querer responder, demonstrar uma solução para uma situação
que nem Jó mesmo sabia qual era. Aí entra nesse fator que até eu cabeçaria aqui desses versículos, que é o valor da sabedoria, né? Sim. O valor da sabedoria, ela entra nesse sentimento de, poxa, deixa eu ficar calada, né? Por mais que eu tenha certeza disso, mas será que é isso? Eu acho que eu sou muito de trazer para o espiritual, né? Eu sou muito assim, de pensar, meu Deus, fala ou não falo, faço ou não faço. Mas eu tenho me dado muito bem, viu? Nesse sentido de perguntar a Deus. Eu acho que a sabedoria também habita nisso. Você levar a Deus, até mesmo que você vai falar com as pessoas que você está convivendo, porque no momento ali de julgamento e de pretensão, você pode destruir uma amizade, você pode destruir um caminho que você construiu. E eu trago, isso que eu estou falando para vocês, eu trago para mim todo dia. E às vezes é melhor mesmo se calar, seria mais sábio. É verdade. Fica com essa palavra, aceita esse conselho. Quando alguém te procurar com um problema, seja tarde ao falar. Porque a Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Escute primeiro, antes de tirar conclusões precipitadas, ou de querer esbanjar sabedoria, sem saber de fato como aplicá-la na vida daquela pessoa que está diante de você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até amanhã.